né, alguns recados importantes antes de iniciar a aula propriamente dita. Eu ainda estou aguardando que alguns alunos atualizem lá as suas credenciais no Moodle, né? Tem alguns alunos que da última vez que eu fiz a atualização ainda não estavam com o e-mail institucional como login do Moodle, então esses alunos ainda continuam sem acesso ao Moodle da disciplina, que é onde vai ter, né, todos os links, onde eu vou manter lá atualizadas todas as informações, então ainda espero que alguns façam isso. Também chequei ainda há pouco, né, muita gente ainda está por aceitar o meu convite do MATLAB Drive, ou seja, por enquanto está sem acesso a toda a minha distribuição de material, que são os scripts aí que a gente vai ter o desenvolvimento dentro do MATLAB. E também, pessoal, por último, né, fiquem atentos, vocês vão ter recebido um e-mail meu, né, no alunos.tfpr.edu.br, um convite para uma atividade do MATLAB Grader, onde a gente vai realizar as nossas avaliações continuadas, né? Aí eu já não tenho como ver, não existe essa questão de aceitar ou não. Eu incluí vocês lá no curso que já está em andamento. Nesta quinta-feira nós já teremos a nossa primeira atividade. Não precisa de desespero, porque a atividade ela tem uma duração de uma semana. Então ela abre nesta quinta-feira e a entrega dela encerra só na quinta-feira da semana que vem, quando abre a segunda atividade. Então, mesmo se alguém tiver alguma dificuldade aí, ou se entrar lá agora e não ver nada, está tudo normal, é que a atividade nossa vai abrir só na quinta-feira. Mas só atentos aí, porque eu comuniquei vocês, né, antes da primeira aula, depois fiz um segundo comunicado após a aula inaugural e ainda tem uma coleção de colegas aí que precisa, né, ajustar essas duas coisas. Primeiro, o acesso ao Moodle através do e-mail institucional, para que tenha acesso ao Moodle, né, e as informações da disciplina, e aceitar o meu convite. Mandei lá um tutorial para mostrar como faz isso, toda a questão da instalação e configuração do MATLAB, mas aceitar o convite para a pasta compartilhada da disciplina, que tem todo o material que a gente vai trabalhar no decorrer do semestre. Beleza, pessoal? Alguém com alguma dúvida específica sobre esses aspectos? Alguém com alguma outra dúvida que gostaria de tirar agora? Pessoal, é importante. Hein, professor? Só está um pouquinho confuso. O que está confuso é só o que está disponível no Moodle e o que está disponível no MATLAB. Eu consegui compartilhar lá. É a mesma coisa, não é isso? É a mesma coisa, só que o formato é diferente. Por exemplo, o que está disponível, todo mundo tem acesso à minha página pessoal. Ela está lá. Só que lá vocês têm vários PDFs estáticos. Tá? Não dá para fazer uma simulação com eles, dá só para acompanhar a leitura da disciplina. De forma similar, eu tenho essa mesma documentação disponível no Moodle, só que em formato HTML. Mas, de novo, são documentos estáticos. A vantagem de ter o formato HTML ali no Moodle é principalmente para quem estiver acompanhando com um smartphone, que é horrível ver um papel impresso A4 ali, um PDF A4, eu sugeriria o Moodle como uma forma de melhor visualizar o conteúdo de aula se você tiver restrito aí a um smartphone, um tablet pequeno, alguma coisa nesse sentido. O MATLAB Drive tem a fonte desses materiais, tem esses live scripts. Para o MATLAB ele pergunta lá para adicionar o path, né? Head path. Na primeira aula propriamente dita, a gente vai ter uma aula de propriedades de sinais. Então a gente vai estar trabalhando esse live script aqui, né, com... É o arquivo próprio e sinais 2, né? Então o número no final indica a numeração da aula, só que o que acontece? Deixa eu abrir a janela raiz do MATLAB. Pessoal, esse ruído... Opa! É um ruído vindo de algum lugar aí. Vai acabar. Bem, pessoal, quando vocês abrem o MATLAB, vocês vão estar uma janela assim. Tem o botão aqui do MATLAB Drive, que é onde vocês, a hora que vocês aceitam lá o convite e pedem para adicionar o atalho, vocês vai automaticamente sincronizar para vocês essa pasta LT35A. Nessa pasta LT35A tem uma subpasta escrita MATLAB,
onde tem um material aqui para um mini curso de MATLAB que vocês podem fazer conforme a conveniência, interesse ou necessidade de vocês. Está aqui por simplicidade, mas tem aqui todas as aulas que a gente vai ter no decorrer do semestre. Então, por exemplo, a nossa aula de introdução, né, aqui ó, introdução 1.mlx, foi o material que eu mostrei para vocês na aula passada. Hoje, né, segunda aula, né, propriedades de sinais. É esse material que está aberto aqui. De novo, isso aqui foi estruturado para o calendário do semestre passado, né? Então, tem mais material aqui hoje do que a gente tem aulas, né, neste semestre, em razão dos feriados que pegaram aqui nós nesse fim de ano. Então, tem algumas coisas que eu vou precisar reestruturar, mas eu vou fazendo isso no decorrer do semestre. A vantagem é que tudo que eu mudar aqui no meu computador, automaticamente sincroniza, né, no computador de vocês. Então, uma vez que vocês configurarem e aceitaram o convite lá, essa pasta LT35A ela vai estar em dia. É porque vocês vão ter um ícone de bandeja, aqui para mim aparece em cima, que é o MATLAB Drive Connector, que ele vai mostrando aqui, só esperando ele carregar um pouquinho, ele vai mostrando toda a atividade que aconteceu na pasta. Por exemplo, acho que eu acabei de executar essa última aula de novo para salvar, então ele vai ter sobrescrito o último artigo, o último arquivo, atualizado 3 minutos atrás. E já vai ter sincronizado aí com vocês para quem está acompanhando. Então essa facilita muito a dinâmica, é como se fosse um Dropbox, um Google Drive, só que dentro do próprio ambiente do MATLAB, já com todo o sincronismo já feito. Então, isso é a distribuição de material. O que a gente tem também é a plataforma online do MATLAB Grader, onde vão ser realizadas atividades valendo nota. Isso vai ser feito no decorrer de uma semana inteira. Pessoal, só um minutinho. Não, pode falar, Roberto. Não, estou dando aula. Não, mas o diretor pode interromper. Tudo tranquilo? Tranquilo, beleza. O pessoal, visita ilustre aqui da nossa aula, professor Roberto. Continuando, pessoal, então, seguindo aquelas informações que eu passei do tutorial, vocês vão ter sempre o material completamente atualizado aí. Se eu perceber, por exemplo, digitei uma palavra errada, sabe? Alguma coisa nesse sentido, ou uma equação errada, ou um trecho de código que não está funcionando exatamente como deveria, né? O que eu atualizar aqui vai ser atualizado para vocês. Obviamente que vocês têm total liberdade de modificar esses códigos aí para entender o que está acontecendo, né? Aprender não só acompanhando a disciplina, mas utilizando junto o MATLAB, né? Mas qualquer coisa que você queira salvar de modificação sua, você vai ter que salvar como um outro arquivo num outro lugar. Porque dentro dessa pasta vocês só têm acesso de leitura, não têm acesso de escrita. Mas de uma forma geral vocês têm acesso a tudo aí que vocês precisam para poder não só acompanhar a disciplina de sinais e sistemas, mas como começar a caminhar numa aprendizagem aí do ambiente do MATLAB. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Consegui sanar aí a dúvida, Marcílio? Sim, mestre. Essa parte aí, sim, tá esclarecido. O MATLAB Grader, eu só... Você vai ter recebido um e-mail. Mas ainda não recebemos, não, né? Eu já mandei, eu já incluí todo mundo. Vocês vão ter recebido um e-mail no @alunos. Mas na quinta-feira, que é quando a gente for ter a nossa primeira atividade, eu vou fazer um parênteses ali para fazer algumas explicações maiores. Eu só não acho que vale a pena querer apresentar tudo num primeiro momento, detalhadamente, porque é informação demais. E tipo assim, então, de pouquinho em pouquinho a gente vai entrando no ritmo das coisas. É melhor do que querer trazer o manual completo logo de início, porque é natural que a gente tenha que retrabalhar isso, né? Não, perfeito, porque são muitas informações. Não, beleza, então. Eu aguardo aí. Beleza, pessoal. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Pessoal, então,
O segundo material aí, para quem já tem, né, o acesso, já aceitou meu convite para a pasta, esse arquivo Prop Sinais 2, né, que a gente vai trabalhar hoje. Para quem ainda não aceitou, mas já está lá no Moodle, pode acompanhar pelo HTML do Moodle, Propriedades de Sinais. Né? E para quem não conseguiu absolutamente nada, lá na minha página pessoal tem o PDF desse material também disponível. Só é importante acompanhar a aula com o material em mãos. Então hoje a gente vai discutir as propriedades de sinais. Né? Os sinais, pessoal, são a matéria-prima da disciplina. Né? Tanto a disciplina de sinais e sistemas quanto a disciplina de processamento digital de sinais, elas são disciplinas, né, que desenvolvem a ideia de processamento de sinais. Antes da gente querer desenvolver qualquer teoria, né, ou mesmo uma atividade prática em termos de processamento de sinais, é interessante a gente ter uma definição clara, né, do que são sinais. Então, pessoal, sinais, de uma forma geral, é um conceito bastante primitivo, né, pelo menos dentro da nossa disciplina. Então, por ser um conceito primitivo, ele muitas vezes acaba sendo difícil de ser explicado. É como querer explicar para alguém o que é um ponto, o que é uma reta, um plano, um espaço. São conceitos primitivos que a gente entende muito mais facilmente do que a gente explica. Mas de uma forma geral, pessoal, um sinal, ele representa a variação de uma quantidade, né, em função de uma ou mais quantidades. De uma forma bem específica no contexto das nossas disciplinas, os sinais que a gente costuma observar são sinais de tensão, embora também possam ser sinais de corrente, mas na grande maior parte da prática da engenharia eletrônica a gente trabalha diretamente com sinais de tensão, ou seja, os nossos sinais têm uma grandeza física que a gente costuma dar em volts, né? E esses sinais variam em cima de uma variável independente, que é o tempo. De novo, não exclusivamente os sinais sempre variam com o tempo. Existem alguns sinais que variam com outras variáveis, por exemplo, variam com o espaço. Mas a gente não perde generalidade, né? E para manter as coisas o mais simples possíveis, dizendo que os nossos sinais variam com o tempo. Dentro desse entendimento de sinais, pessoal, nós temos duas separações muito importantes, que são os sinais analógicos e os sinais digitais. Num sinal analógico, pessoal, que é onde a gente vai começar a nossa discussão aqui, porque historicamente o processamento de sinais começou com sinais analógicos, a gente tem uma função, né? O sinal é uma função de reais em reais, ou seja, eu tenho um tempo t real, contínuo, e eu tenho um sinal x de t que representa, né, um valor aí, uma informação que muda com o passar do tempo, e essa variável também é contínua, ou seja, eu tenho um mapeamento, né, x representa um mapeamento de reais em reais. Alternativamente, a gente vai ver no final da aula, a gente tem os sinais digitais, onde a gente tem que o tempo é discreto, né? No caso, para sinais com tempo discreto, a gente sabe que o processamento digital de sinais ele é mais recente, ele é um desenvolvimento aí dos últimos 60 anos, né, junto com o computador digital, só que a matemática dele é muito mais simples, né? A gente vai ver aí no decorrer dessa disciplina que alguns tratamentos matemáticos que a gente faz aí, eles são extremamente triviais no tempo discreto, mas precisam de uma matemática bastante avançada que vocês não desenvolveram nessa graduação para ser completamente entendidos ou comprovados no tempo contínuo. Isso, pessoal, não vai ser relevante, porque o curso é um curso de engenharia eletrônica, não é um curso de bacharelado em matemática. Então, a rigor, né, tem algumas ferramentas matemáticas que vocês não aprenderam, que são necessárias para um entendimento fundamental, né, das relações que a gente vai estudar. O importante para nós é saber utilizar essas relações que a gente vai estar apresentando e não a sua prova. Então a gente pode focar os esforços onde são mais relevantes para a nossa área. Um outro detalhe importante, pessoal, a gente vai praticamente trabalhar exclusivamente com sinais reais. Ou seja, eu vou olhar um sinal de tensão e falar, não, o sinal de tensão é real. Aquele valor em volts é um valor real. Nós temos modelos, pessoal, para sinais complexos. Vocês já viram isso quando viram fasores
em circuitos elétricos. Vocês estudaram um modelo onde um sinal de tensão e de corrente em cima de um circuito era complexo. Mas aquilo, pessoal, era na verdade uma jogada matemática. A gente pode trabalhar com os sinais reais no domínio do tempo e resolver todo o circuito através de equações diferenciais, o que é bastante trabalhoso. Ou a gente pode trabalhar com um modelo de sinais complexos e resolver o circuito usando equações algébricas através da representação fasorial. Equações algébricas é mais simples, pessoal. Vocês já viram novamente no primeiro ano, álgebra linear, mas em grande parte era a revisitação de um conteúdo que vocês tiveram no ensino médio. Então, são ferramentas matemáticas que são mais simples de serem utilizadas. Por isso que, às vezes, a gente faz uso da representação de sinais complexos, porque é matematicamente conveniente, pessoal. Mas não quer dizer que eles representam, que um sinal, que eu possa medir, um sinal que eu possa extrair no laboratório, ele é de fato uma quantidade complexa. Não, todos os sinais são reais. Então, eu tenho uma definição um pouco mais formal aqui de um sinal analógico. Como eu falei para vocês também na primeira aula, a gente tem vários tipos de sinais. Eu posso ter sinais multicanais ou multidimensionais, com processamento de imagens ou processamento de vários sinais correlacionados. Como a gente está aqui na primeira disciplina para estudo de sinais e sistemas, nós vamos trabalhar somente com um caso mais simples. O sinal tem uma única dimensão, ou seja, a variável independente, a gente sempre fala que é o tempo, o sinal é real e ele tem um único canal, ou seja, ele é um mapeamento de reais em reais e não um mapeamento de R para Rn ou um mapeamento de Rn para R, onde o N é maior do que 2. Seria aí processamento de imagens ou processamento de sinais multicanais. A gente sempre vai estar trabalhando com uma função x de t que respeita esse mapeamento aqui, é de reais em reais. Por último, pessoal, um detalhe muito importante que muitos de vocês já devem estar pensando, não é sempre que dá para representar um sinal x de t como uma função matemática. A gente vai ter algumas funções matemáticas que a gente vai desenvolver aqui que vão ser de maior interesse para nós na teoria de sinais. Só que de uma forma bem geral, pessoal, a maioria dos sinais que são úteis para nós na prática, eles não têm representação analítica, porque eles não são sinais que a gente chama de determinísticos, não são sinais que eu possa escrever uma função em forma fechada para representar eles. São sinais de natureza um pouco mais aleatória. Um exemplo disso, o próprio sinal de áudio meu que vocês estão ouvindo agora, pessoal. Esse sinal de áudio, tudo que eu estou falando aqui que vocês estão ouvindo, ele não é algo que você consegue representar aqui, não, é um cosseno aqui, um cosseno ali, vezes umas exponenciais, e com isso daí você consegue tirar a fala inteira do professor numa modelagem. Não, não dá, o sinal é muito mais complicado do que isso. Sinais com essa natureza, pessoal, eles têm uma componente de representação estatística que é muito mais importante do que qualquer função matemática que eu possa amarrar em cima. Então, são sinais que são estocasticamente definidos. Então, nesse caso, uma representação x de t como uma função no tempo, apesar de permanecer verdadeira, ela só é inviável de ser escrita. Então, vamos entender isso desde já. Toda vez que eu venho aqui e dou uma cara para x de t, falo que x de t é um sinal polinomial, senoidal, exponencial e assim por diante, lembre que eu estou trabalhando com um modelo matemático bastante simples e que isso não se aplica à maioria dos sinais de interesse que nós vamos ter na prática. Então vamos ver, pessoal, alguns desses exemplos. Vamos começar, pessoal, com sinais polinomiais. Vocês, pessoal, vêm de uma formação de cálculo, que foi razoavelmente extensiva, e vocês estão bastante acostumados aí a trabalhar com polinômio. Polinômio é um sinal, é uma função simples de trabalhar. A gente sabe que a gente pode derivar, ele tem infinitas derivadas,
só que a partir de uma certa ordem a derivada é zero, porque eu zerei todos os polinômios. Eu também posso integrar um sinal polinomial bastante facilmente. Então eles têm várias propriedades matemáticas aí que facilitam o nosso trabalho, né? Todas as derivadas, pode ser integrado também. É simples trabalhar matematicamente com uma função polinomial. Só, pessoal, o problema é que o polinômio ele não é uma boa representação de sinais naturais, ou seja, de sinais que eu vou observar no protoboard, sabe? Fazendo um experimento com um circuito, ou com um sensor, ou com qualquer outro sistema físico real. Porque o que acontece, pessoal, independente de que polinômio eu coloque, aqui, por exemplo, eu coloquei um sinal polinomial x de t igual a t ao cubo mais t ao quadrado. Então, a linha azul eu tenho x de t e a linha vermelha eu tenho a derivada de x de t. Então, fiz um código aqui que imprimi esses dois caras para mim. O problema, pessoal, é que, eventualmente, conforme t cresce, x de t vai para infinito. Ou seja, conforme o tempo passa, o meu sinal polinomial, né, o módulo dele vai para infinito, ou seja, ou ele vai para mais ou menos infinito. Isso não acontece na prática, pessoal. Na prática, os sinais têm o que a gente chama de energia finita. A gente sabe que energia na física é medida em joules e qualquer processo natural vai ter um valor de energia dado em joules que é finito. O universo não contém energia infinita. Então, sinais polinomiais aqui são um ajuste muito ruim, porque como eles crescem para o infinito, né, conforme o tempo passa, uma hora eles crescem para o infinito, a gente perde essa questão de que sinais naturais são normalmente limitados, né? Eles começam no zero, eles apresentam lá alguma variação que vai depender do que o sinal representa, mas eventualmente ele volta para zero, porque todo sinal, o sinal completo, ele precisa ter energia finita e ele precisa retornar então para zero alguma hora. E o modelo polinomial não representa isso. Aqui, pessoal, vocês podem brincar com os coeficientes aqui, por exemplo, mudando aqui os coeficientes p e a ordem da derivada, né? Aqui eu posso também mudar os limites do domínio. Eu posso simplesmente executar essa seção do código de novo. Isso. E aí ele vai gerar o gráfico para mim desse novo polinômio que eu coloquei. Então, lá em P eu defino os coeficientes do polinômio. Ó, reparem que ali eu coloquei 1, 2, 0 e 1. Então, aqui embaixo eu tenho 1t ao cubo, mais 2t ao quadrado, mais 0t, que está omitido, mais 1. E a derivada, agora é a derivada segunda. Ó. Então, tem um polinômio de ordem 3, que é essa curva em azul, e eu tenho uma derivada segunda dele, que deu uma reta, né? E essa reta é bem fácil saber qual que é. Essa reta vai ser 4t mais 1, né? Que é a derivada segunda desse cara aqui. Então, eu consigo todas as representações. A gente tem toda essa tratativa que a gente já conhece do polinômio, só que, infelizmente, ele não é um bom modelo matemático para nós, porque ele cresce para mais ou menos infinito, né, conforme o tempo passa, e isso não representa uma situação prática. Só, pessoal, isso não significa que de uma forma geral os polinômios sejam inúteis para a gente, né? Nós vamos trabalhar bastante com polinômios aí, só que eles não vão representar diretamente um sinal. Uma das formas mais interessantes que eu posso combinar o polinômio para uma função é como uma função racional. O nome função racional vem porque ela é a razão de dois polinômios, né? Eu tenho um polinômio p de t dividido pelo polinômio q de t. Esse x de t igual a p de t sobre q de t representa uma função racional. Funções racionais, pessoal, como eu coloquei aqui, elas já têm uma outra cara. Por exemplo, aqui eu fiz o sinal racional x de t igual a 1 sobre t.
E aí o que acontece, pessoal? Eu vejo que para algumas situações, pelo menos essa aqui que eu estou mostrando, o sinal começa em 0 e ele também termina em 0, ou seja, ele resolve um problema do sinal polinomial, que é ir para infinito. Só que onde o denominador dele é 0, eu tenho um problema, porque eu tenho uma divisão por 0 que resulta no infinito. A hora que eu ploto aqui o polinômio e ainda peço para fazer a derivada dele, que é o que está aparecendo em vermelho, aí eu tenho uma situação muito ruim, porque a derivada dele, aqui obviamente que ele não mostra por causa de problemas de resolução numérica, mas a derivada vai para infinito, porque eu tenho um salto de descontinuidade nessa função e ainda por cima é um salto de descontinuidade infinito. Então realmente eu tenho um problema bastante sério aqui. Só, pessoal, que tem algumas alternativas que eu posso colocar num sinal, né, que é racional. Por exemplo, o denominador, pessoal, se eu falo que o denominador é t ao quadrado mais 1, as raízes desse denominador, pessoal, vão ser complexas. Ou seja, não existe um valor de t real onde agora q de t seja 0. Ou seja, o meu denominador nunca vai para 0 com t real. Ou seja, agora eu não tenho mais esses surtos. Se eu executar esse cara aqui agora nessas condições, ali a gente tem um sinal racional, x de t igual a 1 sobre t quadrado mais 2. Agora, pessoal, para o denominador ser 0, t tem que ser raiz de menos 1. Raiz de menos 1, só deixa eu ajustar aqui porque ele colocou os limites. Onde que ele está definindo o limite do eixo y aqui? Não era para ele estar. Deixa eu diminuir isso aqui entre mais e menos 50, colocar mais e menos 10. Pedir para rodar de novo, que eu acho que vai ficar mais visual a figura. Isso, olha lá. Tem em azul a minha função racional. Então reparem que agora ela é bem comportada, ó. Ela sai de 0 e eventualmente ela começa em 0. Ela tem uma variação aqui centrada em 0, uma variação limitada. Reparem que ela tem uma derivada. Essa derivada é contínua, né? Ou seja, eu tenho todas as caras aí de um sinal fisicamente realizável. Ele tem uma duração, ele é suave, porque a sua derivada é contínua, né? Ele não tem saltos de descontinuidade na derivada. Ou seja, esse sinal racional aqui, ele reúne todas as características que eu preciso para modelar um sinal fisicamente realizável de fato. Infelizmente, pessoal, apesar de parecer simples, esse trabalho, né, com sinais polinomiais, ele é matematicamente bastante complicado. Na verdade, isso daqui é o fundamento daquela última teoria de sinais que eu mostrei para vocês na aula passada, que é a transformação wavelet, que é um desenvolvimento bastante recente, um desenvolvimento da década de 80. Então, apesar de ser um caminho viável, né, e apesar de, a princípio, utilizar algo que vocês já estão bastante acostumados, que são polinômios, realmente a gente tem um conjunto de fundamentos matemáticos aqui que é bem pior do que aparece à primeira vista, e a gente não vai perseguir esse caminho aqui, embora seja uma abordagem viável para processamento de sinais. Nós vamos seguir, pessoal, por outro caminho, com outro conjunto de funções que são também bastante comportadas e que vocês também estão bastante acostumados, que são os sinais senoidais, né? As funções trigonométricas de seno e de cosseno.
Esses caras aqui, eles representam um sinal que é inerentemente limitado. Um seno ou um cosseno, eles têm variação sempre entre mais ou menos 1, ou seja, eles nunca vão para infinito. Isso ajuda bastante. Tanto o seno quanto o cosseno, eles são infinitamente diferenciáveis. E existe até uma relação entre eles, né? A derivada do seno dá o cosseno, a derivada do cosseno dá um seno com uma troca de sinal, e eu fico nesse ciclo aí. Se eu fizer N derivadas aí, eu vou estar sempre substituindo um seno por um cosseno e às vezes uma troca de sinal. Então é bastante simples trabalhar cálculo com esses sinais. Só que eles têm um problema, e é um problema fundamental que a gente vai ver que atrapalha depois, mais lá na frente. Que as funções senoidais, pessoal, elas têm duração infinita. E essa é a parte onde elas pecam na representação de um sinal fisicamente realizável. Porque um sinal fisicamente realizável, pessoal, ele tem duração finita. Ele não tem duração infinita. A gente modela várias coisas como senoides, pessoal, só que entra esse erro fundamental. Por exemplo, no semestre passado, vocês estudaram fasores. E aí eu tenho certeza que o professor apontou para a tomada, né, na parede aí, e falou, ó, ali, para quem mora aqui no Paraná ou dependendo de alguns outros estados do Brasil também, ali a gente tem um sinal senoidal, né, 60 Hz, 127 volts RMS, né, ou 220 volts RMS em alguns estados aí onde a organização da tensão de linha e da tensão de fase é um pouco diferente. Mas não importa, o importante é que a gente fala ali, ó, ali eu tenho um sinal senoidal de 60 Hz. Pessoal, vamos entender como que isso é um modelo bastante aproximado. Se eu olho só num determinado instante de tempo ali, eu vou ver a senoide? Sim, mas dizer que uma senoide ali é um modelo para o sinal a todo momento, não. Não é verdade. Não é verdade porque aquela tensão nem sempre esteve presente ali, né? A energia elétrica, pessoal, ainda não tem nem 200 anos. Com certeza, a corrente alternada tem, acho que agora, um pouco mais de 100. Então, aquele sinal não estava ali desde a origem do tempo, né, no nosso tempo menos infinito, e até onde a gente sabe, ele também não vai estar ali para sempre. Ele não vai estar ali até um tempo mais infinito. E a senoide, pessoal, ela só é periódica e tem todas essas propriedades que a gente vai usar se ela tiver uma duração de menos infinita até a mais infinita. O que a gente já sabe que não é verdade. Com isso, pessoal, vem condições, né, de como a gente pode utilizar e como que a gente pode interpretar o resultado de uma análise partindo de que o sinal de entrada é senoidal. E isso é uma frase que apareceu para vocês semestre passado em circuitos elétricos que muito provavelmente vocês não devem ter dado muita atenção, mas você enxerga lá no livro ou no material do professor, né? Análise de circuitos em corrente alternada em regime permanente. Então aparecia aquele qualificador lá no final, era sempre alguma coisa, não sei o que, em regime permanente, em regime, né? Então, de onde vem isso, pessoal? A gente pode considerar que esse seno, esse cosseno, né, que vai estar ali representando um sinal que não tem duração infinita, a gente pode considerar que essa aproximação é válida, que isso não vai desviar muito dos nossos resultados de fato, se eu já passei por todos os problemas. Por exemplo, eu sei que quando eu ligo um motor, naquele instante que eu liguei, o motor não está funcionando como se eu tivesse ligado ele há 1 minuto atrás. Se eu liguei ele há 1 minuto atrás, o motor elétrico pequeno, agora ele já está em condição de regime. Ele já está girando na velocidade que ele deveria girar, ele já tem uma relação tensão e corrente que não muda mais com o tempo, ela permanece a mesma. Ali vale a aproximação de senoide, mas no momento da partida, pessoal, não vale, porque foi ali poucos segundos antes, às vezes até uma fração de segundo antes, que a entrada não era uma senoide, a entrada era 0. Então, no momento que eu ligo, existe o chamado transitório ou período transiente do meu sistema. Análises em cima de funções senoidais
são péssimas. Elas não foram projetadas, a função senoidal ela não é uma boa função para analisar transitórios, porque ela não tem nenhum transitório. Ela é uma senoide de menos infinito até mais infinito. Então a gente tem limitações fundamentais, pessoal, do que as análises de Fourier podem nos dar. Então tudo aquilo que vocês viram de séries de Fourier, transformada de Fourier no semestre passado em MMA, obviamente que são de fundamental importância, são ferramentas que a gente utiliza muito na engenharia eletrônica. Só que não confundam aquilo como algo que é a única ferramenta possível ou que é a melhor ferramenta possível, né? São ferramentas bastante simples e por conta até disso são bastante úteis. Só que essa simplicidade, pessoal, vem ao custo de algumas aproximações que podem não ser bem aplicáveis em todos os modelos ou em todas as situações. Então é sempre algo que a gente tem que usar com critério. É igual quando a gente está resolvendo um problema lá da física e aí eu tenho o seno de θ quando θ é um ângulo muito pequeno, em radianos. Quando θ é um ângulo muito pequeno, eu posso dizer que seno de θ é igual a θ. Isso é uma aproximação muito válida que a gente usa em várias situações. Só que seno de θ não é sempre igual a θ, né? Não para qualquer θ. Então tem uma situação onde essa aproximação é válida. Fora dessa situação, essa aproximação é ruim e eu vou ter resultados ruins se eu usar ela. Um outro exemplo que vocês vão desenvolver sobre isso neste semestre é em eletrônica básica. Vocês vão ver lá que os circuitos eletrônicos, a principal característica deles é que eles não são lineares, ou seja, eu não posso representar ele como aquelas equaçõezinhas lineares de tensão relacionada por corrente, porque elas vão sair num formato que é transcendental, que eu não consigo isolar para resolver. Só que a gente pode fazer soluções de circuitos eletrônicos baseados numa aproximação linear. Só que, de novo, aquele resultado só vai ser tão bom quanto eu estou dentro da região de aproximação linear. Se eu saio daquilo, se eu saio de uma análise de pequenos sinais para uma análise de grandes sinais, aquelas contas que vocês vão aprender esse semestre a fazer na mão de circuitos eletrônicos, elas não valem mais nada, né? Elas podem estar tanto muito erradas como podem ter até ainda certas. Só que você não tem confiabilidade. Você vai precisar fazer uma análise mais completa para saber se aquele resultado era bom ou não. Ou seja, você já precisa fazer a análise mais completa para checar o resultado simples. Não tem por que você fazer o resultado simples, então. Você já parte para uma análise mais completa. E aqui, pessoal, por último, algo que vocês também já sabem, a gente tem a representação das senoides como séries de potência. No caso aqui é uma série de Taylor, né, na origem, que também pode ser chamada de série de Maclaurin. Vocês viram tudo isso lá atrás em cálculo. E aqui, pessoal, a gente vê uma característica interessante, porque o seno ou o cosseno, eles são inerentemente limitados, né? Eles estão sempre entre mais ou menos 1, né? Só que reparem que eu posso escrever o seno e o cosseno como uma combinação de polinômios. E a gente viu aqui em cima de que polinômios vão para infinito. O que acontece aqui de importante, né? Que o que eu combinei de polinômios aqui embaixo resulta para mim em uma função limitada, mas aqui em cima os polinômios estavam eventualmente indo para infinito. A diferença, pessoal, é o limite. Isso daqui, tanto a série de Taylor do seno quanto a do cosseno, é uma série infinita, né? É o limite de uma série no infinito. E quando a gente toma o limite das coisas no infinito, pessoal, algumas propriedades, né, podem se transformar, ou seja, um único polinômio ele sempre diverge eventualmente. Uma série infinita de polinômios, pessoal, pode não divergir, pode convergir, como é o caso das funções senoidais dadas aqui. Vocês viram isso de uma outra forma já em MMA.
Por exemplo, vocês viram lá transformada a série de Fourier de uma onda quadrada. É algo que é difícil de acreditar às vezes que funciona, porque a gente pensa, pô, toda senoide, ela é suave, ela é contínua. E a onda quadrada, ela é descontínua, ela tem um salto de continuidade a cada vez que eu faço uma transição de baixo para alto ou de alto para baixo. Como que eu posso representar uma função descontínua a partir de senoides contínuas? Não parece que é um caminho válido, não parece que é algo que acontece na prática. Mas isso é importante porque, de novo, a série de Fourier é o limite de uma série infinita. Então, esse limite infinito que muda a característica. O limite infinito faz com que os polinômios fiquem convergentes, né, para um seno e um cosseno. E o limite também faz de que um somatório de senos e cossenos fique descontínuo na representação de uma onda quadrada, por exemplo. Então, o limite infinito é algo que a gente tem que prestar atenção porque ele muda bastante a natureza do sinal que está representado ali e é algo que a gente vai revisitar várias vezes no decorrer do curso. Então, aqui um exemplo de sinais senoidais, pessoal. E aqui um exemplo também a respeito da série de Taylor. Aqui, pessoal, eu escolhi fazer uma senoide e plotar essa senoide a partir da sua série de Taylor, né, para uma certa truncagem. Então, essa barra deslizante aqui é a ordem da truncagem, ou seja, a partir de que fator da série de Taylor eu vou cortar. Então aqui eu estou cortando a partir do fator de ordem 1, ou seja, o seno está sendo aproximado pela série de ordem 0. Então, a hora que eu pego o seno na origem aqui, no tempo 0, e falo para ele, ó, qual que é o valor aqui? Ele assume que o seno vale 0, porque é o valor do seno nesse ponto. Então, ele está se aproximando aqui na vizinhança do 0. Conforme eu vou aumentando essa ordem, pessoal, por exemplo, agora eu coloco ela para ele cortar em ordem 2, ou seja, ele vai ter uma aproximação aqui com um fator constante e um fator polinomial de ordem 1. Ele aproxima o seno por uma reta. Reparem, pessoal, como boa parte da fração de excursão do seno aqui, pelo menos até os picos, o pico e o vale adjacente, ficam razoavelmente bem aproximados por essa aproximação de ordem 1. Isso é aquilo que eu acabei de falar, pessoal, que o seno de θ é igual a θ, pelo menos quando θ é pequeno, né? A hora que eles começam a se distanciar aqui, a aproximação e a senoide, é porque isso já não está valendo mais. Aumentando, pessoal, para cortar a aproximação na ordem 3, vocês vão ver aqui embaixo que o resultado não mudou. Por que o resultado não mudou? É o mesmo resultado que eu tinha para cortar em ordem 2. Observem aqui, pessoal. O seno possui ordens ímpares e o cosseno possui ordens pares dos polinômios. Então, quando eu falo para ele cortar na ordem 2 ou na ordem 3, ele está cortando todo esse pedaço daqui para frente. Ele está entrando só o seno de t igual a t. É só quando eu falar para ele cortar a partir de 4 que vai entrar o termo cúbico. Mas é por isso que ele tem esse funcionamento. Então aqui embaixo, a hora que eu falar assim, não, agora faça a ordem da truncagem só a partir da 4ª ordem. Agora ele vai representar o seno como um polinômio cúbico. Ó, e ele vai ficando cada vez melhor aproximado. Aqui eu deixei no máximo para ele cortar a partir da ordem 10, ou seja, de novo, o seno tem todas as ordens ímpares, ele vai ter até o polinômio de ordem 9 ali. E aí, nesse caso, a gente percebe que com até o polinômio de 9ª ordem, pessoal, pelo menos aqui nessa região de um período, de menos π a π,
a aproximação da série de Taylor, pelo menos no que a gente consegue ver aqui graficamente, ela é praticamente exata, porque a curvinha azul ela está, né, sobreposta à representação da série em vermelho, né? Se eu aumento infinitamente, eu vou melhorando isso para mais pedaços da senoide. Então a gente percebe aí como que funciona, né, essa ideia da série, e fica fácil aqui fazer esse exemplo. Cada vez que eu deslizo aqui e vou para um valor, ele já automaticamente recalcula a figura, né, para vocês poderem observar. Uma outra função que vai aparecer muitas vezes, pessoal, são os sinais exponenciais. Os sinais exponenciais são sinais aí, pessoal, que a gente vai trabalhar praticamente o decorrer de todo o semestre, né? Que a função exponencial, ela tem várias propriedades que não são só úteis para o funcionamento matemático, para o tratamento matemático das relações. A função exponencial, ela possui uma propriedade muito útil para a gente, que ela é a derivada dela mesma, né? Facilita muito o cálculo, mas também, pessoal, nós vamos ver que a resposta exponencial é algo que é natural de vários sistemas, ou seja, a maioria dos sistemas que a gente vai trabalhar, eles naturalmente possuem uma componente exponencial na sua resposta, ou seja, a exponencial está presente ali, mesmo que eu não excite o sistema com uma entrada exponencial. Faz parte da resposta natural do sistema. Então, isso torna a exponencial importante não só em tratativas teóricas, né, por sua simplicidade matemática, mas também torna importante porque é como os sistemas vão funcionar de fato. Um outro aspecto importante, pessoal, que vocês também provavelmente já sabem, mas eu vou pontuar aqui. Reparem como a série de Taylor da exponencial é bastante similar à série de Taylor do seno e do cosseno. Na verdade, como vocês sabem, pessoal, esse estudo da série de Taylor exponencial, ela mostra aí como que o processo de limitante, ele realmente, dependendo de como ele é feito, eu tenho um resultado completamente diferente. Porque aqui eu tenho um sinal exponencial em azul, que nem dá para ver ele aqui, só deixa eu diminuir isso aqui para 1, para ficar bastante visível o meu sinal exponencial. O em vermelho estava em cima. Então aqui eu tenho um expoente de t. E pessoal, reparem que do mesmo jeito que um limite com polinômios lá no senoide levou o polinômio ao comportamento convergente da senoide, um limite com uma série diferente da série de Taylor leva ele ao comportamento divergente da exponencial, de uma função que vai para infinito. Mais importante que isso ainda, pessoal, utilizando números complexos e analisando aquelas séries de Taylor, vocês conseguem comprovar a chamada relação de Euler, que é expoente de mais ou menos jθ, onde j é raiz de menos 1, é igual a cosseno de θ mais ou menos j seno de θ. Ou seja, a gente... Está picotando o áudio, professor. Está picotando o áudio, pessoal? Por favor, me avisem aí, porque eu estou na UTF justo para levantar isso. Melhorou agora? Já picotou umas 2, 3 vezes antes aí, só que foi rápido. Mas agora passou? Pessoal, só me avisem aí, porque o que acontece? A gente tem uma expectativa de trabalhar o decorrer desse semestre aqui na UTF-PR, mas se a qualidade... Eu mudo de novo. Agora veio a mensagem para mim aqui que estava caindo. Mas se realmente a gente não tiver como manter uma qualidade de conexão, pessoal, eu vou justificar para continuar dando essas aulas na minha casa, né, onde eu tenho uma boa conexão de internet. Mas eu não posso fazer isso sem vir aqui realmente testar de fato, ver se vai ser possível. Eu só quero deixar todos calmos aí, porque mesmo se às vezes alguns pedaços não ficarem inteligíveis durante a gravação, porque o áudio picotou, vários outros problemas de conexão, tanto aqui da minha parte quanto do lado de vocês, é por isso que sempre vai ter a gravação, e é por isso que a gravação vai ser disponibilizada depois.
Só que, obviamente, que é de fundamental importância que seja inteligível agora, afinal, a gente não está no evento síncrono à toa. Mas, só na medida do possível, tentem me avisar aí, tentem chamar a minha atenção, levantar a mão, ou chamar por áudio mesmo, quando a situação estiver crítica aí, que a gente dá uma parada. Então, me avisem aí, pessoal, qualquer coisa me chamem de volta. Obrigado. Então, pessoal, aqui a gente percebe, né, utilizando a relação de Euler e as séries de Taylor que a gente viu, que existe, na verdade, uma relação bastante estreita entre um sinal exponencial, os sinais senoidais e, obviamente, os sinais polinomiais, de onde eu posso construir a série. Ou seja, quando eu trabalho as coisas num limite, pessoal, eu tenho que uma combinação de polinômios pode resultar em uma combinação de senoides complexas, que por sua vez pode ter o comportamento de uma função exponencial. Então a gente observa que muitas vezes no limite, pessoal, independente da forma de representação que eu estou utilizando, eu chego num resultado que não está 100% caracterizado pelo formato da expressão, né? Ninguém espera de que essa curva exponencial em azul, ou a vermelha que está praticamente sobreposta nela, possa ser uma combinação de senoides, porque isso daqui não tem a menor cara de senoides. Mas a relação de Euler, ela prova de que é, né? Então, é algo que a gente sempre tem que ter em mente aí das relações matemáticas. Aqui, pessoal, eu vou só mostrar uma outra aproximação aqui que é bastante importante para vocês, que é a truncagem de ordem 2 da série de Taylor. Pessoal, isso daqui estou aproximando uma exponencial em cima da origem como uma reta. Pessoal, exceto por ela estar na origem, se eu estivesse aproximando essa exponencial em cima de 0,7, 0,8 volts, vocês estariam representando aqui nessa série exatamente a função que vocês vão usar para representar um diodo em circuitos eletrônicos. Ou seja, em circuitos eletrônicos, o comportamento tensão-corrente de um diodo é dado por uma exponencial. Vocês já viram isso em materiais e vão revisitar agora de forma mais macro, menos micro, em circuitos eletrônicos. Só que quando a gente trabalha com um diodo, pessoal, a gente fala que ele é uma queda de tensão de 0,7 volts e ele vai ter uma resistência dinâmica. Esse modelo, pessoal, de queda de tensão com resistência dinâmica é essa reta que a gente está obtendo aqui na série. A única diferença entre o que eu estou fazendo aqui de fato e o que vocês vão fazer na disciplina de circuitos é que, ao invés de estar centrado em 0, lá na disciplina de circuitos vocês vão estar centrados em 0,7. Isso depende muito da tecnologia do diodo, mas em grande parte é em torno de 0,7 volts. É a única diferença. Aí o que acontece? Na região próxima de 0,7, do mesmo jeito que aqui no próximo de 0, a reta é fiel à exponencial? É. Mas conforme eu vou para longe, eu vou ter erros. E é por isso que em circuitos eletrônicos, as equações que vocês tiram na mão, vocês podem ver que lá o livro sempre traz o termo análise em pequenos sinais. Por quê? Porque em cima desse ponto onde a gente está tirando a expansão, se o sinal de tensão for pequeno, a variação de corrente também vai ser pequena. Então eu fico na parte onde a reta está sobreposta à curva. Mas se eu tiver uma variação muito grande, eu vou vir para esse lugar aqui, onde a curva vem dar uma modelagem aqui de um valor, e a reta, mas a curva está num valor mais do que 10 vezes maior, ou seja, eu tenho um erro muito grande, o erro é maior do que o próprio valor. E aí, obviamente, que as contas não valem nada. Mas, se a gente souber usar com um bom critério, as aproximações são boas e dão bons resultados. Aqui tenho mais alguns exemplos de funções exponenciais. Aqui, pessoal, tem uma figura que é mais fácil de ser manipulada aqui fora do material. Então, se a interface ficar mais ou menos responsiva, eu vou conseguir trazer ela aqui.
Aqui, pessoal, eu tenho o meu eixo X, tempo em segundos, aqui de menos 5 a mais 5. Aqui o meu eixo Y, eu tenho a parte real de X. E no eixo Z, eu tenho a parte imaginária de X. Então aqui, pessoal, eu estou visualizando um sinal complexo. Então ele tem uma variação, né, em parte real e em parte imaginária. Quando a gente observa ele, deixa eu trazer aqui de volta, isso. Quando a gente observa ele colocando o eixo X, o eixo Y, melhor dizendo, a parte real, omitido da projeção, opa, ficou um pouquinho demais, isso. Eu tinha que deixar um botão de atalho pronto para isso aqui, mas eu ainda não aprendi a fazer isso no MATLAB. Isso eu tenho que fazer manualmente. Aqui está bom bastante. Reparem aqui, pessoal. Aqui eu estou olhando somente a parte imaginária. Perceba aqui que eu tenho uma senoide. A hora que eu giro isso e deixo a parte imaginária em cima do eixo de projeção, como se estivesse perpendicular aqui ao plano da tela, agora eu estou olhando só a parte real, o eixo imaginário sumiu. E eu estou olhando aqui só a parte real, né? Mas eu consigo manipular a figura para olhar toda a variação em 3D. Então, sinais complexos, pessoal, são bons modelos, só que existe uma razão para a gente representar eles quase sempre como parte real e parte imaginária. Porque para visualizar um sinal complexo, pessoal, eu vou precisar fazer essa visualização em 3D. E apesar das ferramentas computacionais permitirem isso facilmente, pessoal, a menos que você tenha condições de manipular a perspectiva para um ponto ótimo, nessa figura, pessoal, do jeito que ela está aqui no material, a gente não tem a clara noção da perspectiva aqui e de como essa figura é uma espiral em cima de um eixo central, né? Num primeiro momento, num primeiro golpe de vista, a gente não tem essa impressão. É só quando a gente movimenta ela em volta um pouco que a gente ganha isso. Por isso que ainda acaba sendo uma prática bastante incomum a visualização direta de sinais complexos, né? Porque acaba precisando de uma ferramenta 3D e a representação nem sempre fica muito adequada. Um outro sinal, pessoal, bastante importante, são os sinais gaussianos, né? Vocês já estudaram a gaussiana em probabilidade estatística. Ela é uma função que aparece em vários lugares da matemática e no processamento de sinais, pessoal, ela tem um resultado bastante interessante, porque a transformada de Fourier de uma gaussiana é outra gaussiana, ou seja, ela é quase como se fosse a função identidade dentro da transformada de Fourier. A transformada de Fourier na gaussiana no tempo dá uma gaussiana na frequência, né? Então, eu fico com essa relação direta. Então, a gente fala que a gaussiana ela tem algumas propriedades que são bastante úteis para o processamento de sinais, porque ela tem essa relação de identidade, né, dentro da transformada de Fourier, que é uma das ferramentas que a gente vai usar no decorrer dessa disciplina. Então, é bastante útil trabalhar com a função gaussiana. A função gaussiana, pessoal, expoente de menos t ao quadrado, a integração dela ela não é muito difícil de obter, né? A área embaixo da gaussiana, né, é sempre raiz de π, a integração de menos infinito a mais infinito. E é por isso que lá na estatística, pessoal, vocês estavam acostumados a ter um raiz de π multiplicando fora, que é para a área ser unitária, né? E a área unitária, o total da área corresponde a 100% de chance, que é a máxima medida que a gente tem dentro de uma estatística. Obviamente que como lá na estatística a gente também tinha coisas como desvio padrão, né, ou variância e média, eu tinha uma representação um pouco mais complicada da gaussiana, né? Então, normalmente vocês trabalhavam com a gaussiana nesse formato aqui,
onde o Mi era a média e o sigma era o desvio padrão, né, ou sigma ao quadrado era a variância. Então, dependendo aí dos valores, a gente podia ter diferentes valores na gaussiana, só que as propriedades permanecem. Então, a gaussiana é um sinal que vai ser útil para nós aí em algumas situações no decorrer do curso. Na verdade, especificamente, quando a gente estiver trabalhando, que vai ser bem limitado, mas a gente vai ver no final, os sinais de Gabor. Os sinais de Gabor, pessoal, vem da ideia da transformada parcial de Fourier. É aquela análise, pessoal, que a gente fica tanto no tempo quanto na frequência. Vocês vão lembrar que na aula anterior eu mostrei para vocês uma figura de um espectrograma. De novo, isso está fora da ementa da disciplina e eu não vou abordar isso. Mas é interessante saber onde estão as fronteiras, pessoal, de onde a disciplina de nível de graduação acabou e de onde aquele tipo de ferramenta, aquele tipo de análise pode ser seguido, né, além da disciplina de graduação. Então, o sinal de Gabor, pessoal, ele nada mais é do que uma exponencial complexa, que a gente já viu que é uma função senoidal, vezes uma gaussiana. Então, aqui eu tenho a função de Gabor, obviamente, tridimensional, que eu precisaria girar para enxergar bem, só que aqui eu tenho uma representação bem mais útil dela, que é pegar a componente real, muitas vezes chamada de componente em fase, que está em azul, que é a componente cossenoidal, e a componente em quadratura, que é a parte imaginária, que está aqui em vermelho, que é a parte senoidal. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma exponencial complexa e multipliquei por uma gaussiana. O resultado, pessoal, é a parte real em azul, a parte imaginária em vermelho. Se eu elevo esses dois ao quadrado e somo, pessoal, o que sobra para mim é a envoltória, que está em amarelo, tracejado. E eu percebo que a envoltória é exatamente igual, né, à gaussiana que eu tinha antes, a envoltória dos picos. Esse conceito, pessoal, de sinais em fase, quadratura e a envoltória desses sinais não é algo que a gente vai abordar aqui, mas é algo fundamental de processamento de sinais que vocês vão ver de novo na disciplina de telecomunicações. Então, quando vocês estiverem na disciplina de princípios de comunicações lá no 7º período, essa notação aqui, né, vai cair em uso corrente. Mas lembrem-se que ela nada mais, nada menos é uma representação um pouquinho mais simples de um sinal que possui uma variação no tempo, aqui o eixo x, o tempo de menos 5 a mais 5 segundos, que vai possuir uma parte real e vai possuir uma parte imaginária. Só que ao invés de trabalhar com uma representação tridimensional, que nem sempre é de fácil leitura, a gente trabalha com uma representação bidimensional, que é bastante simples. A vantagem da transformada de Gabor, pessoal, é que eu não só trabalho com uma certa frequência, que é a frequência da oscilação desses senos e cossenos aqui dentro, mas como eu trabalho também com uma duração no tempo, que é a largura diferente de zero da envoltória, ou seja, a largura da gaussiana. Isso, pessoal, me permite trabalhar com os sinais de uma forma muito mais simples, né? A transformada de Fourier, ela me dá um resultado que muitas vezes é muito grosseiro, porque ele entende que o sinal é composto por senoides de duração infinita. Então ele joga umas frequências lá, mas que realmente não estão lá, mas é porque ele está fazendo um ajuste de senoides para um sinal de duração finita. Você está tentando encaixar uma pecinha redonda num buraco quadrado, não vai ficar bom. Vai sobrar em alguns lugares e faltar em outro. Não tem como fazer esse encaixe. A função de Gabor, pessoal, para quem já tem um mínimo entendimento de música, é como se cada pulso desse, que a gente chama de um átomo de Gabor, é como se fosse uma nota numa partitura de música. Porque a nota ela tem um instante exato que ela acontece, que é, né, o centro dessa janela, é um instante, falou, neste momento eu vou tocar essa nota, e as frequências contidas aqui determinam qual é a nota. Estou tocando Dó, estou tocando um Ré,
né? Qual nota que está sendo tocada. Então, aqui eu tenho uma resolução tanto no tempo quanto na frequência da representação dos sinais. Isso aqui, pessoal, é um desenvolvimento dos anos 40. Então, quando a gente compara com a teoria de Fourier, que tem mais de 200 anos, quase 300 anos, né, a função de Gabor é relativamente um desenvolvimento recente, é um desenvolvimento aí ainda por fazer 100 anos, aí com seus 80 anos aproximadamente. Só que ela é tão limitada em termos de qualidade de resultado que aquela última representação que eu mostrei para vocês das wavelets acabou ganhando dominância bem antes da função de Gabor ganhar mais relevância. A gente ainda faz espectrogramas, né? Em algumas situações eles são o caminho viável para se fazer, só que não existe razão para a gente não trocar um espectrograma por um escalograma. O custo computacional no cálculo é basicamente o mesmo e o resultado é muito melhor, mas são representações onde a gente não muda do tempo para a frequência. A gente trabalha com os dois juntos, trabalha com o tempo e com a frequência numa mesma representação. E eu decomponho os sinais com funções com esse formato aqui, que representam uma oscilação com uma certa frequência, que é algo que aparece, mas essas oscilações são limitadas no tempo, o que de fato elas sempre são. Então, usar como ferramentas para construir análise de sinais funções matemáticas que já têm a cara, que já têm as propriedades que os sinais fisicamente realizáveis têm. Porque daí você está querendo construir um muro com tijolos quadradinhos para fazer um muro reto. Aí, obviamente, que o processo de construção fica mais simples, né? Se você quiser fazer uma parede redonda, né, tijolos quadradinhos não vão ser a melhor opção para fazer essa parede. Vai precisar de muito retrabalho ali para deixar essa parede bem redonda. Então, é usar a ferramenta certa para a análise certa. Tem alguns outros sinais, pessoal, que vocês devem ter visto já em MMA, que eu vou citar aqui bem rapidamente, que são também bastante comuns para a nossa área, mas que não são, que a maioria das outras pessoas no mundo aí passam a vida sem saber deles. Que são alguns sinais mais especiais. Um deles, pessoal, é o degrau unitário, também chamado de função de Heaviside, né? Heaviside é devido ao nome do autor, né, o Oliver Heaviside, que era um polimático inglês. Ele não teve educação formal e, por conta disso, muita gente não botava muita fé nas teorias dele de 100 anos atrás. Mas eu vou ser bastante sincero, pessoal, foi um preconceito completamente descabido, né, como costuma ser na maioria das vezes, porque existe muito pouco, pessoal, do nosso dia a dia aqui da engenharia eletrônica, pelo menos do que é estudado a nível de graduação, que não tenha sofrido uma influência muito grande dos trabalhos de Heaviside, né? As equações de Maxwell, que são tudo menos de Maxwell, né? Ele fez o desenvolvimento em só uma delas. Mas o formato que a gente tem das equações de Maxwell hoje, que vocês já estudaram em teoria eletromagnética, né? Quem obteve aqueles formatos que são mais simples de serem usados, ou seja, já foi pior do que aquilo, né? Fica essa mensagem, foi Heaviside. A equação do telégrafo, que é uma equação que foi fundamental aí há 100 anos atrás, para a gente simplesmente saber, falou, até que ponto eu posso estender uma linha telefônica ou na época de telégrafo e ainda ter o sinal, sabe? Qual é a distância máxima que eu posso ter, dado algumas certas características da linha? É um resultado de Heaviside. A utilização da transformada de Laplace, pessoal, para resolver problemas ao invés de resolver por equações diferenciais, é um desenvolvimento de Heaviside, é chamado método de Heaviside, e é o método que a gente vai usar aqui. Então, é uma coleção, pessoal, de contribuições para a área da engenharia elétrica, de uma forma geral, que foram, assim, bastante difíceis de serem aceitas há 100 anos atrás, pelo simples fato de que o Heaviside ele não era um engenheiro por formação. Na verdade, ele era um telegrafista. Ele era um usuário dos equipamentos, mas que
por conta própria, foi atrás de estudar a matemática e trouxe as suas contribuições. Então, em homenagem, a gente chama o degrau unitário de função de Heaviside. Então, o degrau unitário vale 0 para t menor que 0, vale 1 para t maior que 0, e eu vou ser muito sincero, tanto faz quanto ele vale para t igual a 0, não faz diferença nenhuma em nenhuma aplicação. Por simplicidade, eu vou dizer que ele vale 1 também para t igual a 0, então a gente fica com essa representação bastante simples, né? 1 se t é maior ou igual a 0 e 0 se t é menor que 0. Então, o degrau unitário, que a gente pode gerar ali dentro do MATLAB com a função Heaviside, tá aí no script. Uma outra utilização muito útil do degrau de Heaviside, pessoal, é eu fazer a diferença entre dois degraus para gerar pulsos retangulares. Então aqui eu peguei um degrau na origem e um degrau em 1. Subtraí o degrau da origem do degrau que inicia em 1 e gerei um pulso retangular de 0 a 1. Essa representação, pessoal, de considerar que um pulso é a diferença de dois degraus, ela é muito fundamental. Ser capaz de enxergar isso, pessoal, costuma ser a diferença entre conseguir resolver um exercício de forma bastante simples, ali com 2 linhas ou menos de cálculo, ou às vezes gastar páginas em cálculos que não eram necessários, correndo sempre o risco de cometer um erro aritmético ou algébrico lá no meio e chegar a um resultado errado ou, como acontece muitas vezes, não chegar a nenhum resultado. Então, muito atentos aqui, pessoal, a essa aplicação do degrau unitário, que é a composição de degraus unitários para fazer um pulso retangular, porque isso é uma sacada muito importante. Por último aqui, pessoal, queria conversar com vocês a respeito da função impulso unitário, também chamado de delta de Dirac. Pessoal, ao contrário do Heaviside, né, a homenagem aqui é feita ao físico Paul Dirac, um dos físicos aí mais importantes do século XX. No caso aqui, o preconceito era ao contrário. Paul Dirac ele tinha uma formação tão excelente, trabalhava num nível tão acima da maioria das pessoas que o conheciam, que muitas vezes o pessoal achava que ele estava complicando as coisas demais sem necessidade. Então, a função impulso unitário também já foi chamada de função de Dirac, muita gente já falava que não era uma função, era uma ficção, era algo desnecessário. Só que a prática, pessoal, mostrou ela como um desenvolvimento muito importante para nós. Então, nós não vamos nos preocupar com toda a derivação matemática da função delta de Dirac e de onde ela vem, todas as provas e tudo mais. Pessoal, para nós basta saber que o desenvolvimento formal da função impulso unitário, ele é possível, só que ele é realizado através de uma teoria de medidas, que a gente não aprende numa graduação de engenharia, e também num modelo de integração, vocês aprenderem integração de Riemann, né, integração como limite das somas de Riemann. Para poder usar a integração dentro do impulso unitário, a gente precisa de uma generalização da integração de Riemann, que é a integração de Lebesgue. Então, tipo assim, é todo um outro curso de cálculo, pessoal, que normalmente é dado só em bacharelados de matemática. A gente não precisa ter todos esses cursos, porque a ideia nossa, de novo, não é provar nenhuma dessas propriedades ou relações do impulso unitário, mas simplesmente utilizar o impulso unitário. E para a utilização do impulso unitário, pessoal, basta saber isso aqui. Quando eu tenho uma integração de um impulso unitário vezes uma função, o resultado dessa integração é o valor da função no instante do impulso unitário, no instante em que o impulso ocorre. Ou seja, como o próprio nome sugeriu lá atrás, de teoria das medidas, é como se essa integração com o impulso tirasse uma medida de x de t no instante t igual a t0.
de forma que ele resulta ali para mim o valor de x de t0. Então, essa é a propriedade que é realmente bastante difícil de provar, né? Precisa de toda uma teoria matemática adicional. Só que a gente não precisa provar, ela já foi provada. A gente só vai estudar, a gente só vai aplicar essa propriedade do impulso unitário. Existe um desenvolvimento, pessoal, que eu apresentei aqui para vocês, que é baseado em aproximações e tudo mais, que é um desenvolvimento que vocês vão encontrar muitas vezes em livros didáticos. Só que aqui, pessoal, eu ainda faço uma explicação, né, de por que, apesar de a gente ver esse desenvolvimento em muitos lugares, ele não é de fato válido. Eu não posso trocar a ordem da integração e do limite, porque dentro da integração de Riemann, esse limite não existe. O limite não existindo, eu não posso trocar a ordem da integração. Ou seja, aqui eu estou escrevendo tudo, mas estou só fazendo um abuso de notação da matemática, porque o limite não existe, não posso trocar a ordem, o resultado a princípio não é válido. Ou seja, preciso de uma outra ideia de integração para poder trocar esses limites, que é a integração de Lebesgue. Mas a gente deixa como está, porque a propriedade é fácil de ser aplicada. Um outro detalhe importante, pessoal, é a relação entre o degrau unitário e o impulso. A gente considera que o impulso unitário é a derivada do degrau, ou alternativamente, que a integral do impulso dá o degrau. Essa relação entre impulso e degrau vai ser bastante útil para nós depois, pessoal. De novo, sem uma matemática mais avançada não tem como provar isso, mas a gente não está interessado em provar. Nós vamos só estudar esses caras. Pessoal, todo esse desenvolvimento que eu discuti com vocês para sinais analógicos, ele é repetido aqui embaixo para sinais digitais. Sinais digitais, pessoal, no meu ponto de vista, é objeto de estudo de processamento digital de sinais, embora a apresentação disso esteja prevista na ementa de sinais e sistemas, ou seja, é um ponto onde as duas disciplinas se repetem. Eu acho que isso é contraproducente de uma forma geral e bastante crítico, principalmente num semestre como o nosso agora, que a gente está com um calendário mais curto. Então, todo o material está aqui, mas eu não vou gastar o nosso tempo de aula síncrona para fazer essa apresentação, porque depois eu vou fazer tudo isso de novo no próximo semestre em processamento digital de sinais. Então, eu vou considerar que o conteúdo está apresentado, porque o material foi divulgado, principalmente porque eu também tenho outra limitação importante, que é a minha capacidade de avaliação. Nas minhas avaliações de sinais e sistemas, não vai cair nada de sinais ou sistemas digitais. Então, o conteúdo está aqui para atender a ementa, só que no melhor interesse da dinâmica da disciplina, isso já era válido no período antes da pandemia, agora só ficou mais crítico, eu não vou gastar o nosso tempo de atividades síncronas para isso. Então, a leitura e dúvidas que possam surgir da apresentação de sinais digitais ou de sistemas digitais em aulas posteriores é uma das atividades assíncronas dessa disciplina. Então, vou focar aí o pouco que a gente tem de tempo de atividade síncrona no que eu considero como o principal objeto de estudo dessa disciplina, que são os sinais e sistemas analógicos. As avaliações vão refletir isso. Vai ser cobrado única e exclusivamente sinais e sistemas analógicos. Então, os digitais aqui estão aqui como uma complementação, como uma prévia da outra disciplina. Só um detalhe importante de ser dito aqui, no final eu tenho a apresentação sobre o degrau unitário e o impulso unitário discreto. Deixa eu ver se eu encontro aqui fácil. Tá aqui, o impulso unitário discreto, que é o delta de Kronecker, e o degrau unitário discreto. É interessante, como eu falei, apesar dos sinais e sistemas analógicos precederem os digitais, historicamente,
né, porque a tecnologia analógica foi desenvolvida antes, a matemática digital ela é muito mais simples do que a matemática analógica. Tanto que eu não preciso, o degrau unitário digital, ele não tem nenhuma ambiguidade a respeito do valor de U de n para n igual a zero. Como a sequência é discreta, né, o sinal digital só está definido para um índice n inteiro, né, eu não tenho aquela noção de continuidade que eu preciso ficar focado, então ele é n, vale, a partir de n igual a zero ele vale 1, antes disso ele vai a zero, não tem ambiguidade, e o próprio impulso unitário discreto, pessoal, ele é bastante simples, ó, ele é a sequência delta de Kronecker. Ela vale 1 se n igual a zero e vale 0, caso contrário. Então, todas aquelas dificuldades que eu precisava de uma teoria extra, que eu precisava de um desenvolvimento a mais do que a gente tinha condições de fazer, que tem para o degrau e para o impulso unitário no tempo contínuo, simplesmente não tem nada a ser dito no tempo discreto. As coisas estão perfeitamente definidas, exatamente como elas estão aqui no material. Então, mesmo ainda nessa aula introdutória, sabe, apresentando os rudimentos de sinais, a gente já começa a perceber que para sinais contínuos a matemática é um pouco mais difícil, enquanto para sinais analógicos é bastante trivial. Pessoal, vou deixar agora, pessoal, como atividade assíncrona, né, o restante da aula, né, onde tem aqui, né, os desenvolvimentos de algumas classificações de sinais, né, classes de sinais quanto ao seu suporte, né, se eles são absolutamente integráveis ou não, se ele o módulo ao quadrado dele é absolutamente integrável, que a gente chama de sinal de energia, e um detalhezinho sobre sinais de potência. Então, esse restante do conteúdo aqui é um conteúdo que vocês devem se ter em mente, não é uma mera apresentação, como é o caso de digitais, que está ali para ter um cumprimento da ementa. Esse é um conteúdo, pessoal, que eu vou pedir que vocês estudem detalhadamente no restante da aula agora, porque já a nossa próxima atividade de avaliação continuada, que vai ser a primeira, que vai ser aberta nessa quinta-feira, já é uma aplicação desses conceitos. Então, essa é a última metade assíncrona da aula, né, que eu ainda preciso calibrar bem, que só tem mais 15 minutos de aula, mas semestre a semestre eu vou ajustando isso, né, que vou pedir para vocês estudarem. Dúvidas, pessoal, vão ser tiradas amanhã no meu horário de PA. Quem não puder participar desse horário de PA, é só agendar comigo um horário alternativo de PA, para que a gente possa fazer esse atendimento. Mas, né, como eu falei, combinei antes, vai ter, a expectativa é que exista metade da aula aqui, ou algo em torno disso, que vocês vão trabalhar de forma mais autônoma. Então, essas classificações aqui das propriedades de sinais, o pessoal, desculpa, começa aqui um pouco antes. Ah, não, a parte de periodicidade não entra aqui, porque ela é um comentário em cima de sinais discretos. É só mesmo a partir daqui, né? Classes de sinais, para vocês continuarem até o final da aula. Eu vou continuar presente para quem tiver dúvidas, pessoal, porque a gente já vai fazer uma atividade na quinta-feira em cima desses conceitos. Tá ok? Beleza, professor. Pessoal, vou continuar online, mas já vou interromper a gravação. Se alguém tiver dúvida, não deixe de me chamar aqui, que até as 3h30 eu permanecerei online na sala. Beleza? Boa semana a todos. Até quinta-feira.